Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para ouvir a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo no nosso canal. Que Deus te proteja, tá bem? Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho aí para que você receba as notificações daquilo que nós estamos fazendo aqui nesse canal do YouTube. E assim compartilhe também para que mais pessoas possam participar conosco. Seja sempre muito bem-vindo, que Deus te abençoe, tá bem? Hoje, dia 7 de abril, quinta-feira da quinta semana da Quaresma, já estamos bem próximos aí da Semana Santa e você é o nosso convidado para participar conosco, tá bem? Nós vamos então ouvir a palavra de Deus. Você que ainda não fez isso, vamos fazer isso juntos para que possamos, na alegria desse dia, ouvir sempre a palavra do nosso Deus. Hoje então, quinta-feira, dia 7 de abril, nós vamos ouvir o Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, e aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse que não o conheço, seria o mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, acabamos então de ouvir essa palavra de Deus nessa quinta-feira. E assim nós somos chamados, a partir daquilo que São João nos apresenta, a entrarmos nesse mistério que é a própria palavra de Deus, naquele que é Jesus, o encarnado no meio da humanidade. E Jesus apresenta para nós uma proposta de vida totalmente diferente. Porque ele começa dizendo no Evangelho: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Esta morte que Jesus está falando não é a morte biológica, mas é a morte eterna. Então, por isso, da importância de nós compreendermos muito bem essa realidade. Quem adere a Jesus está entrando para a vida eterna. Quem acredita em Jesus está recebendo a vida eterna. Então, nós precisamos fazer a pergunta mais básica disso aqui. E aí, você acredita ou não em Jesus Cristo? Para que você tenha a vida eterna. E assim, esse Evangelho nos dá essa informação, mostrando para nós a presença desse Jesus que quer a nossa salvação, que quer a nossa conversão, que quer nos dar essa vida eterna. Depois, na sequência do Evangelho, a gente percebe que esta informação causou aos judeus uma perplexidade, porque eles até disseram que Jesus estava com um demônio, aqui na leitura que nós acabamos de ouvir. Depois Jesus vai dar essa glória, essa glorificação de si mesmo, porque quem o glorifica é o próprio Pai que está nele. E ele veio por causa do Pai. E quando Jesus toca nesse ponto, também os judeus ficam extremamente indignados com o nosso Senhor, porque para eles isso era inconcebível. E Jesus diz assim: quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizer ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conhecesse, seria um mentiroso como vós. Jesus é extremo, né? Jesus coloca para nós de uma forma muito clara para dizer para nós que nós precisamos conhecer a Deus. E se nós não o conhecermos, nós seremos mentirosos. Como ele afirma também, se ele não conhecesse a Deus, ele seria um mentiroso. Mas como ele veio do Pai, como ele foi enviado pelo Pai, ele é essa verdade e não um mentiroso. Então por isso que nós precisamos entender muito bem isso, para que a gente possa glorificar a Deus em nós.
na nossa vida, na nossa realidade. Depois, na sequência também, esse embate entre os judeus e o próprio Jesus Cristo, eles vão afirmar sobre essa questão de ver Abraão. Jesus afirma isso, né? Eu vi essa realidade em Abraão porque Abraão me viu. E é isso que é importante que a gente possa perceber, porque para ver o dia de Jesus. E qual que é esse dia? Da glorificação dele. Quando Jesus é enviado ao mundo é para glorificar a graça de Deus que está presente no meio de nós. E para terminar, nós percebemos também lá no finalzinho do Evangelho, Jesus dizendo assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou aquele que sou. O próprio Deus presente no meio da humanidade. Tá bem, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e que essa palavra possa iluminar o nosso dia e vivamos na graça de sermos realmente cristãos e nos preparando para esse grande momento que é a Semana Santa. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora proteja você, a sua família e vamos participar aqui conosco e divulgue esse nosso canal. Também inscreva-se nele para que assim você possa nos ajudar. Vamos partilhar e compartilhar essa informação e essa graça de Deus a partir da palavra do nosso Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau. Que Deus abençoe.